Procon de Londrina notifica 7 postos de combustíveis na cidade por aumento abusivo. A pesquisa de preço dos combustíveis deve sair até o fim dessa semana. Depois da retomada da cobrança de tributos federais sobre os combustíveis, o Procon de Londrina recebeu denúncias de que alguns postos estavam repassando antes da hora o aumento dos valores para os consumidores. Em Campos, os agentes dos órgãos constataram a infração de 7 estabelecimentos que acabaram sendo notificados. O diretor do Procon, Thiago Mota, explica que esses estabelecimentos agora deverão apresentar as notas comprovando que já estavam recebendo os produtos com a nova tributação. Caso isso não aconteça, eles poderão ser multados. Isso mesmo. O Procon notificou 7 postos na cidade de Londrina, né, através de denúncias da população, e nesses 7 postos nós identificamos possíveis aumentos antecipados, né? Então foi feito um repasse irregular, já de forma antecipada, antes mesmo da chegada dos novos combustíveis para os consumidores. Então, por conta disso, nós notificamos esses postos para que eles apresentem as notas fiscais de entrada e saída, né, dos últimos 3 meses, conforme preconiza a lei, e para nós podermos fazer uma análise fiscal aí desse balanço fiscal do posto. E a partir disso é aberto, né, um processo administrativo e com contraditório para a defesa, e posteriormente a isso nós podemos aplicar uma multa aí, caso constatado esse aumento antecipado. No início do ano, o Procon já tinha notificado 10 postos por terem feito a mesma coisa, e o Thiago afirmou que esses 7 agora não são os mesmos que foram autuados em janeiro. Não, naquela situação nenhum posto foi notificado novamente, tá? Mas são postos que já tiveram problemas, já tiveram denúncias no Procon também. Então, assim, não é a primeira vez. Não todos também, né? Mas um ou outro já teve alguma reclamação ou alguma denúncia do Procon. Thiago alerta que os consumidores, que dificilmente, quando ocorre a mudança de tributação, alerta aos consumidores, né? Que dificilmente quando ocorre as mudanças de tributação, os preços já sobem de um dia para o outro. Quando isso acontece, é prática abusiva de elevação de custos, que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O primeiro passo que a gente tem que lembrar é que esse repasse no dia anterior sobre o combustível que já estava estocado no posto, né, é uma prática abusiva na medida em que se aproveita do momento delicado do consumidor, né, em que ele poderia já ter feito abastecimento, enfim. Então ele acaba repassando esse ônus, né, para o consumidor. Então, por conta disso, ele pode se enquadrar aí numa prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e também na elevação sem justa causa, que é o artigo 39, inciso 10º do CDC. Então, ele podem sofrer penalidades aí de multas que variam de acordo com o faturamento da empresa, o grau da infração. Então, tem uma série de variáveis que tem que ser analisadas, né, e aí para a gente poder chegar numa multa final. Mas esses valores podem chegar aí até R$1 milhão, dependendo do caso. O Thiago informou ainda que o Procon também inicia nessa semana uma pesquisa de preço dos combustíveis, isso para monitorar quanto os postos estão cobrando o litro do etanol e da gasolina, que foram impactados com essa retomada da cobrança dos tributos federais. Que a partir dessa semana, o Procon também vai estar fazendo uma pesquisa de preço, né, para a gente poder fazer um monitoramento aqui do combustível na cidade de Londrina. E a gente deve divulgar aí até quinta ou sexta-feira, então para que os consumidores possam saber, né, qual o preço está sendo praticado na cidade, onde tem combustível mais barato, e aí ele possa ter essa livre escolha. E também a questão do etanol, né, a partir da semana que vem, ou final dessa semana, a gente também vai fiscalizar a questão do etanol, sendo que o repasse, né, o retorno do imposto federal sobre o etanol, ele foi aí na faixa de 2 centavos apenas. E aí já está constatando, né, ao longo da semana, que alguns postos elevaram esses valores muito mais do que esses 2 centavos. Então é algo que aí vai sofrer fiscalização nos próximos dias. Acompanhar. Eu tenho a sensação de que realmente os donos de postos que cometem essas irregularidades estão nem aí. Porque É a parece sensação que dá. A pergunta é, essa notificação vira multa? Eles pagam? Quanto que eles pagam? Qual é o valor da multa? Em quanto tempo? Ou eles ficam também protelando na própria justiça, né? Jogam pra frente, aquilo vai... tem outras perguntas aí que a gente precisa fazer, né? Porque a gente fica imaginando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não é seguindo ao pé da letra, mas assim, vamos lá.
a gasolina poderia ser vendida no máximo R$5. Né? O cara coloca lá a R$6 o litro. Fica lá 2, 3 dias vendendo com valor abusivo. O valor errado. Quanto que ele não ganhou de dinheiro aí? Aí chega o Procon e fala, não, ó, você tem que baixar esse preço aí que tá errado. Ele vai lá, baixa o preço. Mas ele ficou vendendo todos esses dias com o valor acima, prejudicou todos esses consumidores que foram lá e pagaram pelo valor sem saber que estavam pagando pelo valor abusivo. E o valor da multa, ele realmente ele pune o dono do posto como deveria? Ou é um valor que muitas vezes compensa para o dono do posto rodar nesses dias de forma irregular? É mais ou menos isso, porque se fosse realmente uma multa que doesse no bolso, ou que os donos de postos teriam medo, duas vezes, né? A gente não tinha fatos tão recorrentes, porque assim, toda vez que tem aumento, é a mesma história. Toda vez que tem correria para posto, é a mesma história. E isso desde que se existe álcool e gasolina. E a gente nunca vê efetivamente uma melhora. Se você, daqui 2 meses, aumentou a gasolina de novo, tenho certeza. Se o Procon fizer pesquisa, 7, 10 postos estão vendendo gasolina com preço irregular. Então, assim... E é óbvio, né? Porque se eu anuncio agora, o governo anuncia agora que aumentou, daqui 1 hora o posto aumentou, mas ele nem recebeu esse combustível. Não tem como estar praticando esse preço, né? E bom ressaltar que não são todos, né? Não são todos. Tem gente que trabalha direito. Imagina a quantidade de postos que tem em Londrina, a gente tá falando de 7, né? Sim. Então, assim, realmente não são todos, mas são recorrentes e são alguns que a gente fica imaginando assim, será que a punição não deveria ser mais rígida? Né? Até que ponto que o Procon tem a liberdade de realmente multar? De falar, você tá vendendo abusivo, nós vamos lacrar o posto aqui. Vai ficar 1 semana com o posto lacrado. É óbvio que não tem esse poder, porque você estaria barrando acho que só a venda. A INS teria esse poder. Né? Mas você poderia dar uma multa ali expressiva. Um dia vendendo com valor irregular, tá certo, a multa é de R$500 mil. O cara fala, porra, você vai quebrar o posto. Ué, mas você não vendeu esse valor? Eu falei a ANS, agora eu tô em dúvida da sigla. Que fiscaliza pelo governo... A NTT? A NTT, né? Não sei se é NTT. Não sei também, depois a gente pesquisar para não falar besteira. Mas tem uma que fiscaliza, que é aquela que vem, que tem condição de fazer fiscalização técnica das bombas, né? Então, ela tem esse poder de lacrar, mas acho que o Procon não. Band News Londrina, 10h46.